bem-vindo, amado. Eu estava visitando a Câmara do Pecado Sexual, onde havia muitos departamentos. Prostitutas no inferno. Então nos mudamos para um lugar que parecia uma cama de concreto de fogo, onde demônios estavam jogando pessoas. Era como uma cama de fogo onde as pessoas estavam queimando, pois elas estavam se prostituindo em suas vidas. Eles são colocados neste leito de concreto de fogo porque costumavam ser colocados no leito da prostituição. Este era o seu tormento. Eles deitariam nesta cama de concreto de fogo. Enquanto estávamos lá, ouvi uma jovem dizer: Senhor, minha mãe e meu pai eram pastores, por favor, tire-me daqui. Imediatamente nos dirigimos para a senhora. E o Senhor perguntou a ela: minha filha, este lugar é realmente a porção que você escolheu sobre mim? Ela respondeu: Senhor, gostaria de ter dado ouvidos a meus pais. Meu pai e minha mãe falaram comigo e me alertaram sobre o inferno. Eu ouvia sobre isso dos meus pais o tempo todo. Eu não era ignorante sobre isso. Mas eu não esperava que este lugar fosse tão horrível. Não escutei meus pais quando me avisaram. Fui influenciada pelo meu amigo na universidade e costumávamos sair para nos prostituir e dormir com homens. Estávamos dormindo com nosso professor na universidade para tirar notas e passar. Íamos a bares e boates para dormir com homens por dinheiro. Por meio da prostituição, desonrei meus pais, que eram respeitados em nossa cidade. Foi uma vergonha. Eles costumavam me dizer: filha, com o seu estilo de vida de pecado que você leva na universidade, se você continuar a endurecer o seu coração recusando-se a se arrepender, você está correndo um grande perigo, pois existe um lugar chamado inferno ou lugar de tormento, mas eu ignorei o aviso deles. Eu não conseguia entender a gravidade deste lugar e continuei com meu estilo de vida de prostituição. Um dia, fui a bares e boates com um homem para me divertir. Foi quando estávamos voltando para a universidade que sofri um acidente e eu caí aqui. O Senhor olhou para esta senhora e chorou. O Senhor disse: minha filha, você teve o tempo e oportunidade de se arrepender na terra, mas porque você desperdiçou sua vida e oportunidades. Agora, olhe para onde você caiu. É muito tarde. Neste lugar, vi uma celebridade mundial que vivia na prostituição. E vi pessoas de todas as raças e nacionalidades. Papas e pastores morais no inferno. Eu vi muitos papas dos tempos antigos neste lugar e fiquei chocado. Eles foram lançados neste leito de fogo e estavam em tormento. Eu disse: Senhor, os papas estão sendo atormentados neste lugar. O Senhor disse: eles têm aparência de piedade, mas negam seu poder. 2 Timóteo 3, 5. O Senhor disse: esses sacerdotes são um bando de hipócritas. Muitas delas fingiram não ter filhos, mas têm filhos e as namoradas são irmãs de convento. Disseram a si mesmos e às irmãs do convento: se dormirmos com as irmãs do convento, não é um problema porque somos santos e elas também são. É entre nós. Os papas que vi aqui eram de um século atrás, antes de eu nascer. Todos dormiram com irmãs de conventos e tiveram filhos por considerarem que as irmãs eram santas como eles. Eles fingiram viver em santidade, mas dormiram com irmãs. Eles deram dinheiro às irmãs e elas tiveram filhos com eles. Isso era prostituição. Neste lugar eu vi pastores e esses pastores foram severamente torturados. Os demônios colocam no peito algo que parece uma Bíblia. Não era uma Bíblia real, mas uma Bíblia de metal aquecida a altas temperaturas que pressionavam no peito. Os demônios disseram a esses líderes que vieram aqui por causa da imoralidade: vocês conheciam a Bíblia muito bem. Mostre-nos o seu conhecimento. Este leito de fogo de concreto era um leito de prostituição. Não pude ver seu início e seu fim e eram inúmeras almas que estavam presas neste leito de fogo de concreto. Finalmente voamos sobre o leito de concreto de fogo. Então eu vi um rio de lava e sobre o rio de lava, eu vi inúmeras almas que estavam presas e acorrentadas. Eles estavam abaixo do rio de lava. Almas no inferno por pornografia. Acima do rio de fogo, vi aparelhos de TV, telefones, tabletes e todos os tipos de aparelhos eletrônicos. O Senhor disse: essas almas estavam apegadas a filmes pornográficos. Eles estavam assistindo pornografia em TVs, telefones, tabletes e todos esses dispositivos eletrônicos que gritavam justiça acima do rio. Esses aparelhos os condenavam. Esses telefones do que eles estavam usando podem ter quebrado, mas diabos, eles vão gritar justiça, pois são eles que mancharam esses dispositivos. Eu vi TVs e telefones flutuando e reivindicando justiça.
Quanto mais esses aparelhos clamavam por justiça, mais essas enormes correntes prendiam essas almas represadas. Eu vi que essas correntes estavam subindo mais alto na superfície. O Senhor disse: essas correntes estavam subindo para a terra. Quando aqueles que assistem pornografia morrem em seus pecados, esta corrente os amarra no pescoço, puxando-os para baixo do mar de lava. Irmão, sempre sinto dor quando as pessoas nos funerais dizem ao ente querido que já faleceu: descansa em paz, pois muitos não irão para o lugar de paz e descanso. Quando o homem rico morreu, a Bíblia diz que sua alma foi para o lugar de tormento, e a maioria dos mortos vai para o lugar de tormento. Mas as pessoas continuam dizendo que sua alma descanse em paz. Vi gente confessando e exigindo misericórdia no lugar do tormento, mas era tarde demais para eles. Eles eram milhões de almas na lava e acorrentados por causa da pornografia. Eles estavam presos nas profundezas da lava. Eles não podiam nem mesmo flutuar acima do mar. Eles estavam lá no fundo e nós descemos. Vi que essas correntes eram maiores que os humanos. Essas correntes os sufocavam com força. Almas no inferno por lesbianismo e a homossexualidade. Eu vi um lugar que era uma grande cova, e dentro dessa cova havia pessoas e elas estavam nas chamas. Pareciam tontos, correndo em todas as direções, procurando escapar do fogo e chorando. Eu vi que essas pessoas estavam segurando suas partes íntimas. Na verdade, eu vi que cobras estavam saindo de suas partes íntimas. Essas cobras se moviam por todo o corpo, entrando nos olhos, indo até a barriga e saindo na parte sexual. Eu vi todos os tipos de demônios acima do poço e eles estavam zombando e rindo dessas almas perdidas. Jesus disse: estas são mulheres que fizeram sexo com mulheres. Elas são lésbicas. Esses homens aqui são aqueles que estavam na sodomia e na homossexualidade. Seus dedos e órgãos sexuais foram substituídos por cobras. Entre essas pessoas, vi um político nacional. Este político estava entrando em uma relação homossexual com homens que trabalhavam em seu gabinete. Para trabalhar em seu departamento governamental, eles devem aceitar dormir com ele. Eu vi que seu órgão genital se transformou em uma cobra que o estava mordendo. Eu vi outro político que foi morto pelo presidente. Ele era um adversário e foi enforcado e executado porque se opôs ao regime ditatorial do falecido presidente Mobutu, mas também estava homossexual quando morreu nessa execução política. Para minha surpresa, irmão, vi o próprio ex-presidente Mobutu neste lugar de lésbicas e homossexuais. Nosso falecido presidente Mobutu era um homem que se comportava como um rei no país. Este homem causou o caos no país. Ele gostava de glória e autoridade porque pensava que era um deus. Eu vi que o ex-presidente era atormentado por homens que estavam aqui. Esses homens disseram a ele: você é aquele que nos trouxe aqui e estamos perdidos por sua causa. Vi que esses homens mordiam o falecido presidente na parte genital, acusando-o de ser a causa de seu tormento. Eu disse: Senhor, até o nosso presidente está neste lugar de homossexuais e lésbicas. O Senhor disse: este foi o estilo de vida que ele escolheu quando esteve na terra. Ele estava dormindo com mulheres e homens. Todos os homens com quem ele dormiu estão aqui. Eles estavam reunidos diante dele e o acusavam e mordiam sua parte privada. Eu vi que no inferno isso era o que se chama de lugar de entretenimento. Irmão, se você tivesse matado um homem e feito uma mulher cair no inferno, você será levado ao lugar de entretenimento para que as pessoas que você trouxe para o inferno possam torturá-lo. Qualquer um que veio para o inferno por sua causa irá torturá-lo no inferno porque você é a razão pela qual ele caiu no inferno. Almas condenadas no inferno pelo aborto. Então saímos do lugar de lésbicas e homossexuais. Enquanto estávamos nos movendo, eu vi um enorme fosso com incontáveis bebês. Eles choravam e diziam: mamãe, por que você parou minha vida? Por que você não me permitiu viver? Ó Senhor, que a justiça seja feita. Eu vi que não havia fogo aqui. Fiquei surpreso ao ver tantos bebês no inferno. Isso é realmente horrível. O Senhor disse: estas são crianças abortadas. Quando seus pais morrerem, eles receberão sua justiça. Eu disse: Senhor, mas há países que autorizam aborto. O Senhor disse: o diabo sabe que não seria fácil convencer a maioria a aceitar o aborto. É por isso que ele entrou no sistema político para torná-lo uma lei e eles legalizaram o pecado que deveria levar as pessoas para o inferno. Então eu vi uma mulher que estava queimando no fogo. Ela disse: Senhor, tem misericórdia. Tire-me daqui. Ela disse a Jesus: meu marido estava trabalhando em um bom lugar.
Então ele perdeu o emprego e começamos a sofrer de pobreza. Um dia ele me disse: querida, já que estamos com dificuldades financeiras, não deveríamos ter mais filhos. Temos que prevenir uma gravidez indesejada, pois não seremos capazes de financiar seus estudos. Não muito tempo depois dessa decisão, engravidei por acidente e ele ficou com raiva. Ele me forçou a abortar a gravidez. Fui abortar e tudo correu bem. No entanto, muitos meses depois, engravidei pela segunda vez e abortei. Foi quando engravidei pela quarta vez que tive problemas e morri durante o processo de aborto. Eu morri por causa da decisão dele. Ele me forçou. Ele é deixado no mundo com as crianças, mas eu estou morta e estou sofrendo por causa de sua decisão. O Senhor disse: ninguém é responsável pela ação de outra pessoa. O Senhor disse: quem são esses bebês que estão atormentando você? Ela disse: estes são os 4 bebês que abortei no mundo. Os bebês realmente abortados vão para o céu para estar com Jesus. Os bebês abortados no inferno são projeções da consciência condenada a atormentar essas mulheres eternamente por cometerem esses abortos. O tormento de usuários de preservativos. Eu vi que todas essas mulheres que abortaram, seus úteros estavam apodrecendo. Quando os estava observando, vi acima de nós um enorme preservativo com esperma que estava podre e se tornou ácido. E dentro dessas camisinhas havia homens que usavam camisinha para prevenir a gravidez. Eles matavam crianças por causa dos preservativos e eram queimados por esse ácido dentro dos preservativos que gritavam justiça. Então eu vi um homem dentro desta camisinha. Ele havia combinado com a esposa deixar um intervalo de 2 anos entre os filhos e estava usando o preservativo para evitar gravidez indesejada. Ele caiu no inferno porque desperdiçou seus espermatozoides com o uso de preservativos, pois não sabia como calcular o período menstrual a tempo. Esta câmara do inferno era enorme e havia aqueles que faziam sexo antes do casamento, aqueles que faziam sexo em seus sonhos, aqueles que faziam sexo em suas mentes e pensamentos, aqueles que faziam sexo com os olhos e aqueles que estavam na prostituição. Houve quem abortasse. Eu vi quem caiu nesta câmara porque usava camisinha para evitar gravidez. Então o Senhor disse: está quase amanhecendo na terra. Temos que sair desta câmara. Quando estávamos saindo desta câmara de pecados sexuais, vi um homem que foi arrastado para dentro desta câmara por demônios. Ele continuava dizendo: solte-me. Me deixe em paz. Eu vi que seu órgão genital era desproporcional e estava apodrecendo e havia verme saindo. Eu disse: Senhor, o que há de errado com este homem? O Senhor disse: ele tem o hábito de introduzir o dedo no órgão genital das meninas e este é o seu castigo. Então saímos da câmara do pecado sexual.